sabia, agora que a galera do primeiro ano me falou da prova. Eu prometi para eles que eu vou analisar a prova durante o recreio para me pronunciar, já que eu vou ter a quarta aula com eles. Eu não vou ter a quarta aula com vocês, mas eu posso vir aqui no começo da quarta aula me pronunciar o que eu acho que deve ser anulado e o que eu acho que não deve ser anulado. Realmente eu fiz uma questão aberta, nem parei para pensar nisso, como tinha somatório, eu tirei um somatório, né? E coloquei uma questão aberta, não tinha pensado nisso. Aí é a direção que tem que se pronunciar. E o que me reclamaram foi falta de formulário. Eu vou ver quais questões eu acho que o formulário realmente seria imprescindível para anular, certo? Já dou a notícia para vocês, beleza? A do chuveiro elétrico existia só 10 mil volts e... Tem um chuveiro elétrico. Não falava assim? O seu chuveiro elétrico, pelo amor de Deus, né? Que já seria 50. Eu não sei, eu não lembro de cabeça. Na região se o cara tivesse que 10 casos, me avisa que eu cancelo pra ele a questão. Porque é geral. Não, mas aí o escolar é assim, interpretação. Valeu, galerinha. Só que agora eu preciso continuar. Muito obrigado. Vamos lembrar daqueles probleminhas que nos acontecem às vezes no começo. O ideal, quando tiver esse tipo de dúvida, é realmente em outro momento. Obrigado, querida. Valeu. Olha só, eu estava preparando a minha aula 15 minutos antes de começar, né? Tipo 7h30 ali, dando uma olhadinha na apostila. E eu vi o seguinte, ó, física B e C é bobagem que falta. Pouquinha coisa, uma aulinha de cada detona no volume 5. Agora, física E não, eu preciso de umas 2 aulas para acabar o volume. Por isso que eu comecei hoje por física E. E aí na segunda aula, eu vou fazer metade de física B, metade de física C. Negócio seguinte, o que eu preciso de ti de termodinâmica para a gente avançar com qualidade? Eu peço uma concentração extra hoje, que eu estou com uma costelinha trincada e tá ruim, eu não consigo botar pressão na voz hoje, certo? Dói a cada vez que eu tenho que berrar, certo? Então, ó, trabalho, um gás pode ou não pode realizar trabalho pra gente? Sim, para calcular esse trabalho, cara, é só tu pegar a pressão, multiplicar pela variação do volume. Quando um gás se expande, o trabalho é positivo. Quando o gás se comprime, negativo. Cuidado, hein? Essa fórmula só é válida quando a pressão é constante. Se a pressão não for constante, tu calcula a área. Área de quem? Do gráfico daquele tipo lá, ó. É um gráfico de que tipo? P versus V. Pressão versus volume. Show de bola. Nós vimos que quando a gente joga calor para um gás, uma parte desse calor faz o que a gente gosta. Trabalho. Porém, uma grande parte fica presa na energia interna do gás. Terrível. Delta U. Ó, cuidado, hein? Delta V, variação de volume. Delta U, variação de energia interna. Essa energia interna é de que tipo? É potencial gravitacional? Não é potencial elástica? Não, né? É a cinética, é a energia da velocidade das moléculazinhas. Do que depende essa energia cinética, essa energia interna de um gás? Do que será que depende esse U? Depende de 2 coisas só. Depende da agitação das moléculas, ou seja, da temperatura em Kelvin. Jogo 1x em ti com uma certa velocidade. E jogo 10.000 x com a mesma velocidade no mesmo momento. Quando que mais energia vai se chocar contra ti? Ah, com certeza, vai ser 10.000 vezes maior a energia, né? Do que depende a energia interna de um gás além da temperatura? Do N, da quantidade de bolinhas sacolejantes. N. Eu deduzi essa fórmula, né, usando umas coisas meio bizarras, mas a gente mostrou a origem dessa relação matemática aí. Se tu conhece esse pouquinho de termodinâmica, dá pra gente avançar legal. Tu vê, ó, a máquina térmica quente e a máquina térmica fria, eu cheguei a bater um papo rápido sobre isso. Como é que é a máquina térmica quente? Ela funciona entre 2 fontes de energia. A fonte quente e a fonte fria. Essa máquina, ela vai receber energia da fonte quente, calor da fonte quente, quantidade de calor da fonte quente, vai realizar uma parte dele em trabalho, ótimo, mas como ela não consegue converter tudo em trabalho, o excesso tem que ser jogado fora. Que tristeza. Já que existe a conservação da energia, eu posso escrever que o trabalho que eu realizo é a energia que eu recebi da fonte quente, menos o que eu desperdicei jogando fora na fonte
fria. Aliás, tu lembra que lei é essa aqui da termodinâmica? É a primeira, né? Tu concorda que ela também é um princípio da conservação da energia? Certo? Essa fórmula aqui, às vezes eles nem fornecem, cara. Ela é tão lógica que eles nem fornecem. Essa eles fornecem sempre. Tu concorda que as duas fórmulas vieram do... Engraçado, aconteceu a mesma coisa nas duas turmas. É aquele momento que eu testo para ver se tu tá ligado na aula, entendeu? A gente tava falando de que agora há pouco? Do princípio da... Tu concorda que essas duas fórmulas vêm do princípio da conservação da energia? Se tu for ver o vídeo, tu vai achar engraçado. Porque tu não vai acreditar que tu não conseguiu responder o princípio da conservação da energia. Porque eu falei, ó galera, essa fórmula aqui é o princípio da conservação da energia. Ó, e essa outra aqui também é. É o princípio da conservação da energia. Parei 10 segundos e perguntei. Tu vê, as duas fórmulas vieram do princípio da conservação da energia, porra! Que merda é? O que tá acontecendo? Eu fico me perguntando, será que eu sou muito filho da puta, tô exigindo demais meus alunos de 2014? E eu acho que não. Eu temo que não. Eu temo que vocês realmente estejam me olhando, mas não pensando comigo. O que é assustador. Outra, se o cara responde princípio da conservação da energia, não é que ele está entendendo a aula, é só porque ele está acordado, ele está no bate-bola ali, entendeu? Na tabelinha, pá. Só isso. Fico preocupado, mas tudo bem, devo estar louco. Como é que eu vejo o quanto essa máquina está me rendendo? Eu falei para ti de rendimento, não falei? Rapidamente na aula passada. Como é que a gente calcula um rendimento nessa vida? Ganhasse dinheiro, como é que tu vê se tu ganhou dinheiro bem ou não? É o Lucro sobre investimento. Não vem com essa, eu ganhei 1 milhão. Me interessa. Não sei se tu é bom ou ruim. Eu quero saber quanto que tu investiu para ganhar 1 milhão, né? Ah, professor, eu investi 100 milhões. Tá? 1%. Por um investimento dessa magnitude deveria ser muito mais. 1% foi meia boca. Não, professor, eu investi 10 milhões e ganhei 1 milhão. Pô, bom, cara. Bom. Imagina, deu 10%, né? Deu 1 sobre 10, 0,1. Não é? 10%. Tudo bem para vocês? Então tu vê, para saber se valeu a pena alguma coisa nessa vida, não adianta só o que tu conquistou. Tem que dividir pelo aquilo que tu investiu, né? É lucro sobre investimento. Isso é uma relação muito importante. Qual é o lucro que eu espero de um motor? Que ele realize trabalho para mim, eu fique paradinho, sem sofrer. Trabalho. Qual é o investimento que eu faço para o motor funcionar? É, né? Da onde eu forneço calor. É essa energia que eu estou pagando. Ó. Uma hora nós vamos ter que cobrar por essa energia também, né? Porque ela influencia no ambiente. Mas a energia que a gente paga é aquela ali, é o calor da fonte quente. Quando a gente coloca calor só, já se supõe que é da fonte quente, tá? De qualquer forma, para ninguém se confundir no início. Isso aqui é o rendimento de uma máquina térmica. Porém, olha só o que é o W. Eu tenho o direito de, no lugar do W, colocar calor da fonte quente menos calor sobre calor da fonte quente. Eu tenho o direito de separar isso em duas frações, não tenho? Calor da fonte quente sobre calor da fonte quente, menos calor da fonte fria sobre calor... Quanto é que é calor da fonte quente dividido por calor da fonte quente? 1. Então tu vê, uma outra forma de calcular rendimento é essa aqui, ó. Eu não gosto dessa segunda fórmula. Eu acho ela tosca. Por quê? Porque se eu sei o calor eu posso subtrair um do outro e achar o... Aí eu faço o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, lucro sobre investimento. Certo? Por que eu coloquei essa fórmula aqui para vocês? Porque ali no finalzinho eu vou precisar fazer um comentário a mais ali com aquela fórmula ali. Cheguei a citar no final da aula rapidamente a segunda lei da termodinâmica, já que essa aqui é a primeira. O que dizia mesmo a segunda lei da termodinâmica? Que nenhuma máquina térmica jamais terá rendimento de 100%. Então olha só o resumão da lei. Rendimento menor que 1. Vocês lembram, né? 100 sobre 100, 100% é 1. Tranquilo? Então nenhuma máquina térmica jamais terá rendimento de 100%. Cuidado, a segunda lei da termodinâmica ela pode ser escrita de uma forma bem diferente para tentar te confundir. Quer ver? Ó, vê se não é a mesma coisa. Toda máquina térmica funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Não é a mesma coisa que dizer que o rendimento não é 100%? Se eu estou afirmando que tem uma fonte quente e tem uma fonte fria, eu estou de certa forma afirmando que a fonte fria
vai receber calor, né? E se ela recebe calor, é porque nem todo o calor da fonte quente foi transformado em... Então tu vê, verdadeiro ou falso? Uma das formas de enunciar a segunda lei termodinâmica é afirmar que ela realiza um trabalho menor do que o calor recebido da fonte quente. Verdadeiro? Tu vê, não é sempre assim, né? Não vai estar lá, segunda lei, rendimento menor que 1. Ele pode falar de várias maneiras. Se ele está te afirmando que o trabalho que a máquina realiza é menor do que o calor que ela recebeu, ele está te falando que ela não rende 100%. Concorda comigo? Então, só afirmar que trabalha entre fonte quente e fonte fria, já está embutida a segunda lei. Só de afirmar que o trabalho não vai ser igual ao calor recebido, já está embutida a segunda lei. Cheguei a comentar da máquina térmica fria? É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa, é um diagrama de energia. Qual é o objetivo de um refrigerador? Refrigerar, esfriar. Mas espera aí, se a máquina térmica funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente, onde é que vai esfriar? Né? Faz sentido, né? É a fonte fria, né, que vai esfriar, não pode ser a fonte quente, ela é quente, certo? É a fonte fria. Então tu vê, o meu refrigerador, ele tem outra filosofia. Eu não estou preocupado com ganhar trabalho, eu estou preocupado em esfriar a fonte fria. Para esfriar o que já está frio, eu tenho que retirar calor dali, não é? E se eu vou retirar calor da fonte fria, eu só posso arremessar ele na fonte quente. Só que Deus disse não. Deus, no ato de criação do universo, ele escreveu uma linha lá em algum documento. Toda energia térmica fluirá do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não é assim que o calor flui? Certo? Tu vê, essa máquina aqui é para violar as vontades divinas. Eu quero pegar o calor e fazer ele fluir no sentido oposto. Para que isso ocorra, eu vou ter que espremer um gás, realizando trabalho. Esse aqui é só diagrama de energia. Para a gente funcionar, para a gente pensar, entender como é que funciona o refrigerador, é legal lembrar como é que é a brincadeira lá. É bem parecido com a ideia da tua pele, que como tu resfria. Quando tu está precisando resfriar, o teu corpo joga um líquido na tua pele, não é isso? Esse líquido vai para o estado... E essa reação líquido-gasoso é uma reação que a química já nos ensinou como rouba energia. Essa energia é roubada do teu corpo. E aí tu esfria quando está suado. Beleza? Aí tu sente o friozinho quando sai do mar, mesmo no verão em dia quente, né? Dá aquela friaquinha rápida porque o líquido se transformou em gás, a reação endotérmica roubou energia do teu corpo. Os seres humanos, observando esse processo, pensaram, vamos usar um gás para esfriar então alguma coisa. Vamos pegar um gás que foi espremido a ponto de ficar líquido, ou seja, não era um gás, era um vapor, né? Peguei um vapor e espremi a ponto de ele ficar líquido. Esse líquido agora é um líquido volátil. Vocês sabem o que é um líquido volátil? Isso, me dá um exemplo de um líquido volátil. Acetona. A galera falou água na outra sala. Álcool, água não, né, galera? Água demora um monte para evaporar. Álcool é um pouco mais volátil, éter. Meu Deus, éter, tu esqueceu de tampar, volta 2 horas depois, está pela metade o vidrinho já, certo? Agora tu imagina um gás que foi comprimido. Tu abre ele e ele vira gás na hora. Ele é ultra volátil. A geladeira tem um gás lá dentro dela. Esse gás foi espremido a ponto de ficar líquido. Aí ele é jogado dentro do freezer da geladeira. E depois de passar por uma válvula descompressora, uma válvula que reduz a pressão, ele vai para o estado gasoso. Ir do estado líquido para o estado gasoso é uma reação endotérmica. Rouba energia do meio. Logo, já que isso ocorre dentro do freezer, do refrigerador, é lá que fica bem geladão. Agora esse líquido virou gás. Ele vai ser jogado para trás da geladeira. E lá atrás da geladeira ele vai ser espremido para voltar a ser. E quando do gás para o líquido é uma reação exotérmica. Concorda comigo? Essa reação exotérmica ocorre aonde na geladeira? Atrás da geladeira, não foi o que eu acabei de dizer? Acabei de falar que era atrás da geladeira. Por isso que a geladeira lá atrás fica quente. E aí a galera, quando tá dias chuvosos, né, bota as roupas lá atrás para secar. Certo? É uma emergência, né? Não se faz isso sempre. Não chega a estragar, mas vai consumir mais energia elétrica, ela vai gelar menos. E o ar-condicionado? Legal, bonita a tua pergunta.
a parte de esfriar do condicionador de ar é exatamente igual a da geladeira. Igual, igual, igual. Certo? Só que tu vê, ó, para não jogar o calor para dentro da sala de aula, o gás ele vai ser liquefeito lá naquela maquininha que está lá fora. É lá que ele vai ser liquefeito. Certo? E ele vai ser vaporizado ali. Beleza? Então tu vê, aqueles canos ali que conectam o ar com a parte de fora, são canos que trazem, um deles gás liquefeito, vapor liquefeito, e o outro leva o vapor, né, o vapor em si, para fora, beleza? Só que eu quero que esquente. Aí é outra história, tem uma resistência elétrica lá dentro, e aí eu aperto o botãozinho do aquecimento, a resistência elétrica fica incandescente, quase como uma lâmpada, e o ar passa por ela e é aquecido e jogado para fora do aparelho. Ou seja, o equipamento que causa o aquecimento é totalmente distinto do equipamento que causa o resfriamento. Aí tu vê, aí me deu a vontade, na hora que eu estava dando essa aula lá no B, de escrever assim, ó, refrigerador compressor, né? Porque se eu vou realizar trabalho, compressor. Se eu vou realizar trabalho num gás, eu tenho que espremer o gás, tem que ter um compressor também, né? Só que aí me veio à mente uma geladeira que o Einstein inventou. O Einstein foi inventor de uma geladeira que funcionava com um aquecedor. Não é piada, tinha um resistor dentro da geladeira, aí tu ligava ela na tomada, ela esquentava e em um compartimento, e esfriava o compartimento adequado. Tu vê que legal, uma geladeira que tu bota no sol e ela esfria. Né? O Einstein inventou isso aí. Então tu vê que legal. No início a galera, o Einstein é um merda, foda-se, essa geladeira dele é uma merda. E ficou na gaveta esse projeto. Hoje em dia a galera aprimorou o projeto do Einstein e... Por exemplo, o milionário, ele acorda de madrugada com sede, de tanto vinhos caros que ele tomou, ele não vai até a porta da geladeira beber água, ele é milionário. Ele abre a porta do lado da cama dele, o frigobar dele, e pega água geladinha ali, bebe e volta a dormir. O sono de milionário. E o sono de milionário não pode ser atrapalhado por um frigobar idiota. Ou seja, estás dormindo e de repente, o teu frigobar. Não, tu é milionário, tem que dormir. Então, na verdade, tu compra um refrigerador que não tem motor. Ele tem um aquecedor lá dentro que aquece uma parte e esfria a outra. Ele vai gastar mais energia, certo? Vai demorar mais a esfriar, certo? Mas não vai preocupar com isso, exatamente. Tá? Então tu vê que interessante, né? Isso aqui, ó, quase que eu coloquei como se fosse uma lei, entendeu? E não é uma lei. Existem refrigeradores que funcionam à base de aquecedor. Uma doença, né? Como é que pode, né, cara? Tu aquece um ambiente lá, aí tem todo o fluxo de gases adequado lá e tu acaba esfriando uma outra região. Muito bem. É um pouco mais caro que a convencional. Tudo que na indústria a gente faz em menor quantidade, mesmo que use menos material e tudo mais, né, as quantidades são algo muito importante na indústria para definir o preço. Certo? Uma coisa que chama atenção, eu adoro carro pequenininho. Embora eu não tenha carro pequenininho, eu adoro carro pequenininho. Porque é prático, né? Depois de anos estacionando, hoje mesmo eu já dei uma arrebentada no pedaço ali daquela lambrada amarelo. E aí eu sempre vejo carro pequenininho e fico com vontade de ter um carro pequenininho. Só que se tu vai ver o preço, às vezes, é maior do que o carro gigante. Como é que se justifica? Tem menos aço, tem menos parafuso, o motor é mais barato, tudo é menor e sai mais caro. Por causa das quantidades, certo? Então, às vezes, uma indústria pode ter um carro pequeno e um carro médio. O carro médio pode ser mais barato que o pequeno, porque ela faz tantos milhões do carro médio, que na hora do transporte, na hora das compras, das coisas todas, vale a pena, né? E dá para fazer mais barato. Loucura. O que aconteceu com as setas do motor para o refrigerador? Aí eu teria que trocar o sinal de cada letra daquela equação, já que o fluxo de energia é o sentido oposto, concorda comigo? Mas como matematicamente eu tenho o direito de multiplicar ambos os lados por menos 1, a fórmula não muda. Essa fórmula é oriunda do Princípio de conservação de energia. É isso aí, o princípio de conservação de energia. Só que tem um detalhe, se tu quiser saber se a tua geladeira é boa, tu não vai calcular o rendimento. Tu vai calcular outra coisa chamada coeficiente de performance. Esse coeficiente de performance ele tem a mesma filosofia do rendimento. Lucro. Olha para o desenho da geladeira. Qual é o lucro que eu espero de um refrigerador? O que eu espero? Eu comprei aquela porcaria para quê? Para esfriar. Então qual é o lucro? Qual dos três é o lucro? Né? Eu quero que retire calor da fonte fria. Eu comprei esse aparelhinho para esfriar. Esse é o lucro que eu espero. E eu estou investindo em alguma coisa nele para ele funcionar, né? Trabalho. Eu estou investindo trabalho. Tu vê, ó. Cuidado, gente. Enquanto o rendimento a gente coloca em porcentagem,
Nós nunca usaremos porcentagem aqui. Porcentagem está proibida aqui. Por quê? Porque pode dar um valor maior que 1. Hã? A minha geladeira é um gerador de energia. Não, não, não. Cuidado, dar maior que 1 não significa que tu está gerando energia. Até porque, olha só a comparação que está sendo feita. A energia que eu retirei de um lugar em função da energia que eu usei para retirar. Eu não estou gerando energia. Eu não consigo gerar 2 joules a partir de 1 joule. Mas eu consigo deslocar 2 joules a partir de 1 joule. Tu concordas? Eu estou deslocando energia da fonte fria para a fonte quente. Ou seja, eu posso sim, usando 1 joule de energia, pegar 2 joules daqui e arremessar ele para lá. Se eu injetei 1 joule aqui e aqui tem 2, quanto que eu vou jogar para a fonte quente? 3, né? Então tu vê, eu arremesso para a fonte quente o trabalho mais a energia que eu tirei da fonte fria. Não viola a conservação de energia. Geladeiras modernas têm coeficiente de performance de 2, alguma coisa. 2.1, 2.4, quer dizer que cada caloria que ela retira do freezer, né, cada uma caloria que ela gasta, ela consegue retirar 2 calorias do freezer. Isso não significa que ela gere energia do além. Cuidado, tá? Por isso, não colocar em porcentagem, para não dar uma falsa sensação. Não, tu vê, a gente simplesmente faz a conta. Vai dizer lá, né? Um exemplo bobo. Jogando 200 joules em um refrigerador, na forma de trabalho, ele expulsa para a fonte quente 600 joules. Determine o coeficiente de performance. O trabalho eu sei que foi 200. Agora eu vou ter que calcular o calor da fonte fria. Eu viria aqui, né? 200 é igual a 600 menos... Vai dar 400 isso aqui. Concorda comigo? Mais passa menos passa mais. 600 menos 200, 400. Aí eu boto 400 ali. 400 joules dividido por 200 joules. Joule corta com joule. Não sobra nem unidade, ó. Coeficiente de performance, 2. Sem unidade. Então vai ser mais rápido. Não é que é mais rápido, é que tu vê, ó, nesse caso aqui, cara, no caso da máquina térmica quente, eu estava pegando o calor da fonte quente e querendo parte dele para realizar trabalho. Como é que isso acontecia? O gás estava aprisionado, recebeu o calor, bateu no êmbolo. Ao bater no êmbolo e fazer o êmbolo subir para a máquina funcionar, a energia do gás não volta a ser o que era, certo? Por isso que fica um pouco de energia presa no gás, eu fico com as mãos atadas, eu tenho que jogar fora esse excesso de energia. Já no refrigerador a filosofia é diferente, né? Eu vou espremer um gás para ele poder fluir da fonte fria para a fonte quente, levando consigo energia. Ou seja, eu não estou querendo aproveitar uma parte da energia da fonte quente, né? Certo? Por isso que quando eu vou comparar o que eu quero com o que eu uso no refrigerador, vai dar sempre um valor muito maior do que quando eu comparo isso no motor. É pela própria natureza do gás, digamos, que isso acontece. Certo? E a gente só não coloca em porcentagem para não dar uma ilusão para o sujeito. Ó, minha geladeira rende 200%. Como assim? Ela gera mais energia do que ela... Tanto que a gente nem chama de rendimento. É coeficiente de performance, ou seja, para ver quanto que ela gasta de energia para gelar. Né? Tu vê, ó, um dos grandes preocupações, não é só hoje que tem essa preocupação com gasto de energia. Hoje tem aquelas tabelinhas, né? A, B, C... O cara não precisa fazer cálculo, ele escolhe o produto A, teoricamente, se ele puder pagar, né? Ele pega o mais econômico. Quando o James Watt inventou a primeira máquina a vapor vendável, lembra? Lá nos idos 1750, Revolução Industrial, o que começou a acontecer? Falta de lenha, falta de carvão. As mães da Grã-Bretanha estavam com dificuldade para cozinhar para seus filhos, porque não dava mais de ir ali na esquina pegar a lenha. Os terrenos estavam todos devastados. O preço da lenha foi lá em cima. Pois então, né, na verdade, segunda revolução industrial, ou se a gente for pensar, né, porque existem momentos em que dá um salto lá, né, mas... Depois, então, veio a segunda revolução por causa disso? Ah, com certeza, mas o que eu quero dizer, a nossa revolução aqui é o ciclo de Carnot, porque a galera falava pro Watt, ô Watt, porra, cara, tá comendo uma lenha essa tua máquina, pelo amor de Deus, melhora isso, eu preciso gastar menos lenha. A sociedade ansiava por máquinas mais econômicas em lenha, certo? Era um problema social na Europa uma hora, né? Uma certa situação, a falta de carvão, a falta de combustível. Bom, o Carnot foi o francês que resolveu a charada. O trabalho do Carnot é filosófico. O trabalho do Carnot, ele é ideal
O Carnot falou, olha, eu descobri como é que faz a máquina perfeita. Só que na ideia, porque na prática ele sabia que ela era impossível de ser aplicada. Aí muita gente pode pensar, então o Carnot é um bosta, inventou uma coisa que não dá para fabricar. Mas tu concorda que quando a gente conhece a perfeição, dá para tentar se aproximar dela melhor do que sem conhecê-la? Olha, eu não sei o que é ser perfeito, então não tem como tu tentar ser perfeito. Agora não, eu sei o que é perfeição, então tu pode almejar ela, por mais que tu nunca alcance, tu pode te aproximar dela. Então olha só o que o Carnot falou para os projetistas de máquinas térmicas, para eles fazerem a máquina perfeita, a melhor máquina. Rendimento de 100%, né, professor? Não, Carnot já avisou. Não. A minha máquina não viola a segunda lei. A minha máquina não viola a segunda lei, mas ela vai ter o melhor rendimento que existe. Então olha só. Essa pontilhada aqui que eu estou fazendo, lembra que tipo de transformação, galerinha? Quero ver quem está ligado. Isotérmica, parabéns. A isobárica e a isovolumétrica eram todas crescentes, né? A única que tinha o gráfico esquisitão da hipérbole equilátera era a isoterma. E essa minha isoterma não está legal ainda, deixa eu melhorar ela um pouquinho. Eu vou usar como guia essas duas isotermas, então, que eu acabei de fabricar aqui, ó, para a gente poder entender o ciclo de Carnot. Carnot disse o seguinte, ó, queres aproveitar a energia do teu gás? Então faz o seguinte, pega o gás que está numa certa pressão e num certo... e faz ele se expandir isotermicamente. Tu consegue enxergar que o volume aumentou daqui para cá? Cuidado, o gráfico está descendo, mas o volume, ó, aumentou nitidamente. Concorda comigo? Isso é uma expansão isotérmica, né? Essa pontilhada não é isotérmica, gente? Não aconteceu na pontilhada? Mas espera aí, o que acontece quando um gás se expande? Ele esfria. Ô Carnot, o gás quando expande, esfria. Esse é problema teu e do teu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Se tu quiser construir uma máquina perfeita, tu trata de fazer o teu gás expandir sem mudar a temperatura. Tu vê, ela viola o que Deus quer. Ela é antinatural, essa máquina. Mas Carnot não tem esse apego. Carnot quer na cabeça dele resolver o problema. Carnot disse mais. Agora tu expande o gás, mas sem ele trocar calor com o ambiente. Transformação adiabática. Expansão isotérmica e agora uma expansão. Cuidado, tu viu como é que é a curva de uma transformação adiabática? Ela é uma curva suave entre duas isotermas. Não pode ser uma reta assim, né? Se vai mudar de temperatura bruscamente, vai ter troca de calor. Tem que ser uma mudança suave de temperatura. Ó. Transformação adiabática, obrigado. Depois, tu vê, né? Quando o gás se expande, ele tende a esfriar. E se ele esfria, ele quer receber calor. Carnot fala, te vira, deixa teu gás isolado de maneira perfeita, te arromba. Eu não vou fazer a máquina, eu já pensei nela. Agora, olha só. Compressão de que tipo? Adiabática ou isotérmica? Acabei de falar que a pontilhada era isotérmica, né, gente? Certo? É só pensar comigo aqui. Por que compressão? O volume diminuiu. O que acontece quando a gente espreme um gás? Ele tende a se esquentar. E pode até chegar a ficar líquido. Mas ele tende a esquentar. Carnot falou, dane-se, conversa com o teu criador. Tens que espremer o gás e ele não pode mudar a temperatura. Foda, né? E finalmente, mais uma compressão, só que agora adiabática. Resumindo, o ciclo de Carnot ele é composto de duas transformações adiabáticas e duas intercaladas. Uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática. Uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática. É possível fazer um gás reagir assim? Não, esta máquina ela é ideal, só no mundo das ideias. Porém, depois que o Carnot lançou esse livro, os projetistas das máquinas leram o livro, no início reclamaram, esse cara tá doido. E depois viram que tentando obedecer, mesmo que sem sucesso, só de se aproximar desta idealidade já melhorava o rendimento das máquinas consideravelmente. Então, enquanto as primeiras máquinas tinham um rendimento de 5%, 10% quando era ninja, as máquinas atuais aí nas indústrias 30%, chega até a 40% as máquinas térmicas. Então, foi uma revolução realmente na técnica de construção das máquinas. Primeiro, tu vê essa figura todo dia? Não. Pelo amor de Deus, tu olha e Carnot! Olha o Carnot lá!
É uma coisa que salta nos olhos. É só, pô, o Carnot. Não pode esquecer dessa figura. Essa figura é marcante. Não é um retângulo isso aí, é uma figura doentia que o Carnot inventou. Então não pode se esquecer. Além disso, o que eu preciso? Eu preciso que tu saiba o nome e o tipo de cada uma delas. Eu quero saber o que aconteceu em AB, em BC, em CD e AD. O que foi AB mesmo? Isotérmico. Que tipo? Expansão isotérmica. Obrigado. O que mais? Expansão adiabática. Tá bonito? Compressão. Obrigado. Compressão isotérmica. E finalmente, compressão adiabática. Um delírio. Um delírio que revolucionou o mundo. Carnot disse mais no trabalho dele. E essa aqui é uma fórmula que qualquer engenheiro mecânico usa. Se ele trabalha com máquina térmica, ele usa no dia a dia dele. O Carnot falou o seguinte, ó, queres calcular o rendimento? Eu às vezes esqueço de falar as letras, tá? Ali é uma letra grega, parece um N, mas é o Ni dos gregos. Espero que nenhum grego assista, como sempre. Porque, claro que não é bem assim, mas esse aqui é a minha letra grega, beleza? Para rendimento. Olha o que o Carnot disse. Quer saber o rendimento da minha máquina? Da minha máquina ideal? É só fazer essa conta boba, ó. Adivinha o que é TF? Temperatura da Kelvin. Parabéns, é Kelvin. Mas é a temperatura da fonte fria. O que é TQ? Pronto, cara, é só substituir, tu acha o rendimento dessa máquina ideal. Senhor, por que eu vou querer essa porcaria se ninguém tem essa máquina? Ah, mas aí é que tá. Contrata um engenheiro mecânico lá porque a turbina da tua empresa lá tá gerando menos energia do que tu queria. E tá com gasto de energia muito grande. Além de gerar energia, tem que pagar 10 mil reais para a Celesc todo mês e tá complicado. Precisa melhorar. Se o engenheiro mecânico é chamado para fazer essa análise, pode ter certeza, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai perguntar, cadê a fornalha, cadê a fonte quente? Ele vai falar, tá ali. Cadê a fonte fria? Ele vai apontar para um rio do lado da empresa, tá ali. Aí o engenheiro vai pegar um termômetro, vai lá na fornalha e vai aferir, certo? Qual é a maior temperatura que a fornalha pode produzir? Vai lá medir a temperatura da água do rio e vai substituir nessa fórmula. Aí ele calcula e vai dar lá 40%. Ele vai perguntar para o gerente da empresa, quanto é que está o rendimento da tua turbina? Está em 35%. Ele fala, não vou fazer porra nenhuma. Eu não vou trabalhar para ti. Ele vai me pagar uma grana e no final tu vai ficar insatisfeito, porque a melhor máquina do mundo poderia render 40%. A tua turbina está em 35%, porra. Só dá para melhorar 5%. Está quase perfeita a tua turbina. Não viaja. Certo? Agora, eu vou numa empresa, faço essa mesma observação. Vejo que a máquina de Carnot naquela situação renderia 40%. E pergunto, quanto é que a tua máquina está rendendo? 10%. Porra, que merda de máquina, vou melhorar. Vamos procurar o que está errado aí para melhorar. Então tu vê, às vezes só de ver se vale a pena mexer na brincadeira ou não, tu pega a formulazinha de Carnot, testa o rendimento dela, que é a melhor que pode existir, e compara com o real. Se estiver muito próximo, esquece, a tua máquina está ótima. Beleza? Muito bom. Eu queria fazer uma introdução só sobre magnetismo, porque termodinâmica a gente encerrou. Tu tá entrando de férias, concordas comigo? 2 semaninhas, não é isso? Não é bom que tu fique estudando normal essas 2 semanas, isso não é bom, definitivamente. Porém, também não é bom que tu não faça nada essas 2 semanas. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é uma esponja. E mesmo que ele seja rápido para absorver, ele é rápido para perder. Em 2 semanas parado, tua capacidade de raciocínio ela vai cair a menos da metade do que tu está habituado. Por isso que eu pediria que, sei lá, a cada 2, 3 dias tu dê uma passada de olho numa apostila. Uma passada de olho só para tu ativar as conexões daquilo que tu viu. Isso vai te fazer um bem danado. Se puder fazer um exercício de termodinâmica, entendeu? Já que a gente encerrou a teoria da termodinâmica, seria legal também. Agora o que eu vou fazer agora é só uma introdução rápida.